Russell segue para apresentar defeitos nos ensinamentos de Cristo. A Bíblia dá a crer que Cristo acreditava que sua segunda vinda aconteceria em breve, no tempo de vida das pessoas que estavam vivas então, tanto que ele recomenda a elas abster-se de práticas mundanas, como na seguinte passagem: alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que o Filho do Homem entre no seu reino. Ou, não pense no amanhã. Isso claramente mostra que ele não era o mais sábio, porque essa segunda vinda não aconteceu no tempo que ele estava esperando. O problema moral. Russell diz que conheceu pessoas em seu tempo que abstinham-se de regar plantas do jardim e afazeres importantes do dia a dia por conta dessa crença. Nesse sentido, ele conclui que Cristo não pode ter sido tão sábio, uma vez que não ocorreu essa segunda vinda quando ele dizia que ocorreria. Cristo acreditava no inferno, ainda por cima. E qualquer pessoa que seja profundamente interessada no bem humano não acreditaria em punição eterna. A pregação do inferno elimina do pregador o estatuto da bondade superlativa, assim como criticamos pastores radicais de hoje em dia. E atenção à seguinte observação perspicaz de Russell. Você não encontra, por exemplo, essa atitude em Sócrates. Você o acha bastante brando e educado com as pessoas que não o ouviam. E é, na minha opinião, muito mais digno de um sábio seguir essa linha do que seguir a linha da indignação. O Cristo da Bíblia causa temor psicológico nas pessoas. Existe, é claro, o texto familiar sobre o pecador contra o Espírito Santo. Todo aquele que falar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo vindouro. Esse texto causou uma quantidade indescritível de miséria no mundo, pois todos os tipos de pessoas imaginaram que cometeram o pecado contra o Espírito Santo e pensaram que isso não lhes seria perdoado, nem neste mundo, nem no mundo vindouro. Eu realmente não acho que uma pessoa com um grau adequado de bondade em sua natureza teria colocado medos e terrores desse tipo no mundo. O Cristo dos Evangelhos diz o seguinte: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno. Ele continua: e estes irão para o fogo eterno. Então ele diz novamente: se a tua mão te escandaliza, corta. É melhor para você entrar na vida mutilado do que, tendo as duas mãos, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apagará, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Russell argumenta que essa doutrina é uma doutrina de crueldade, sendo Cristo um protagonista na sua pregação. Há também, diz Russell, partes de menor importância que também denotam uma imperfeição ética de Cristo, como por exemplo a parte em que ele manda os demônios dos endemoniados, eu acho que eu pronunciei isso certo, para os porcos, o que é muito injusto com os porcos, se você olhar do ponto de vista da ética dos animais hoje em dia. Ele simplesmente joga os demônios nos porcos e os porcos vão lá e se jogam na água e morrem. Isso não é muito compatível com a ideia de que seria um ser humano bondoso. Você poderia dizer que um ético ambientalista hoje em dia seria mais bondoso nesse sentido do que Cristo. Eu não consigo sentir que, nem em matéria de sabedoria, nem em matéria de virtude, Cristo seja tão elevado quanto algumas outras pessoas conhecidas na história. Acho que deveria colocar Buda e Sócrates acima dele nesses aspectos.